Bom, vamos lá para mais um aqui. Os pneus de certo automóvel têm raio R igual a 25 centímetros. Então, estamos falando de pneus, né? Eu vou desenhar aqui um pneu. Ele tem raio de 25 centímetros, então calcule o módulo da velocidade desse veículo em km por hora quando suas rodas rolam com frequência igual a 1200 RPM. Use π igual a 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o comprimento, né? O comprimento aí, ele dá 1200 rotações por minuto. Então eu quero ver quanto uma rotação, quanto que ele anda, né? Quanto que o pneu, quando ele dá uma volta, exatamente uma volta, quantos centímetros ou metros ele anda. Então vamos colocar assim, uma volta, né? Quando ele dá uma volta, qual é a distância que ele percorre? Então isso vem através da fórmula 2πr, né? O π aqui é para usar 3 e o r é o raio, 25 centímetros. Então vai dar 6 vezes 25, 150 centímetros. Posso usar 1,5 m também, né? Vou colocar 1,5 m aqui, porque 1200 RPM vai dar bastante. Bom, então cada volta que o pneu dá, ele anda, né? Ele se desloca 1,5 m, 150 centímetros. E 1200 RPM, né? 1200 RPM, ou seja, quando ele dá 1200 rotações por minuto. Então, 1200 rotações por minuto, eu vou multiplicar 1,5 por 1200. Poderia fazer 120 vezes 15, né, também, mas vamos fazer assim. Aí, olha, eu faço normal, como se fosse 1200 vezes 15, mas lá no final, na resposta final, eu tenho que me lembrar que tem um algarismo depois da vírgula. Vai ter que ficar um algarismo depois da vírgula lá, tá? Então eu faço 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Põe o maisinho aqui, ou um 0, né, do jeito que vocês fazem. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 2, aqui dá 1. Somando vai dar 18.000. Só que eu tenho que lembrar que tem um algarismo aqui na conta depois da vírgula. Então na resposta tem que ficar um depois da vírgula, então deu 1.800, ou seja, uma volta, quando o pneu dá uma volta, ele desloca 1,5 m. Quando ele dá as 1.200 voltas dele, né, ele desloca 1.800 metros, ou seja, uma volta desloca 1,5 m. 1.200 voltas desloca 1.800 metros. Ele desloca 1.800 metros por minuto, certo? 1.800 metros por minuto. Então a velocidade, né, vai ser delta S por delta T. O deslocamento aí então é 1.800 metros por minuto, né? Então delta T eu vou colocar 60 segundos. Metros por segundo. Aí, como ele quer em km por hora, depois eu multiplico, né, por 3,6. Então aqui, olha, corta um 0 com um 0, né, um 0 de cima com um 0 de baixo, ó, fica 180 dividido por 6. 180 por 6 dá 30 metros por segundo. Como ele quer saber a velocidade em km por hora, é só eu fazer 30 vezes 3,6. E aí vai dar 108 km por hora, certo? Então, facinho esse, né? Bem tranquilinho pro penúltimo exercício aí da lista. Vamos pro último aqui, então, sem mais delongas. Bom, vamos pro último aqui, né? O aparelho usado para reproduzir sons gravados em discos de vinil é o toca-discos. Foram fabricados muitos modelos de toca-discos e ainda hoje existem empresas investindo na produção desses aparelhos. A figura a seguir é um esquema simplificado de ponta cabeça e fora de escala de um sistema usado para girar o prato sobre o qual o disco é acomodado. O anel de raio R
Então a gente tem aqui, ó, o anel, né, raio R, ó, tá vendo? Então o anel, né, seria isso aqui, ó, onde tá passando a correia, né? O anel de raio R igual a 90 milímetros, então já vou colocar aqui 90 milímetros, ó. Está fixado no prato e é acoplado a uma peça metálica P, ao P aqui, ó. Tá vendo? Então, ele é acoplado a essa peça P, então essa peça P é formada aqui, né, por esse motor fixo e esse eixo. Eixo E aqui, né? Por meio de uma correia de borracha. Então, ele está de cabeça para baixo, né? Então, aqui é que se coloca o disco de vinil, tá? Nessa parte de baixo aqui. A peça P está fixada no eixo E. Então, essa peça P está fixada no eixo E, né? Então, esse é o eixo E, olha, é um ferrinho, né? Como se fosse um ferrinho ali, cilíndrico, né? Então, ele está fixado no eixo E de um motor e possui duas partes cilíndricas. Uma de raio R1 igual a 1,20 milímetros, então vou colocar aqui 1,2 milímetros, e outra de raio R2 igual a 1,62 milímetros. Então já coloca ali as medidas, né? Quando a correia está na parte de raio R1, que é o caso aqui, né? Ela tá, a correia aqui, olha, ela tá no R1, né? Nesse eixo aqui, sei lá, parece uma borrachinha aqui no R2, né? Então, quando a correia tá do jeito que ela tá aqui na figura, o prato gira com frequência igual a 100 terços de RPM, ou seja, 33 e 1 terço. Né? 100 terços é 100 dividido por 3, então é como se fosse aproximadamente 33,3 RPM, tá? É bom que vocês coloquem isso aqui, né? Por exemplo, estou fazendo esse exercício numa prova, lá no Enem, né? Não sei. E você coloca esse número para você ter uma ideia de quantas rotações são isso, né? 100 terços, porque fica em forma de fração, fica meio complicado da gente entender, né? Da gente visualizar isso. Então, quando você coloca ali em forma decimal, assim, fica mais fácil, né? Eu sei que é um pouco mais de 33 rotações por minuto, né? Então, ela vai dar 33 rotações e mais 1 terço. Aí, letra A. Determine em RPM a frequência F de rotação do eixo E do motor. Então, ó, primeira coisa que você faz, gente. Ele te deu aqui o raio, né, do anel aqui. Calcula o comprimento da circunferência, né? Calcula o comprimento aqui. Então, eu já vou calcular. Eu quero ver quanto que é uma volta aqui. Então, a fórmula da circunferência, né, do comprimento da circunferência é 2πr. O π não foi dado, tá vendo? Se não foi dado e não tá pedindo o comprimento, o que você faz? Coloca 3, né? Só para você ter uma ideia, entendeu? Porque fica mais fácil você trabalhar assim. Então eu vou colocar 3, vou falar aqui π3. Ele não tá pedindo isso aqui, mas eu vou fazer só para eu ter uma ideia, entendeu? Fica mais fácil para eu entender o que ele está pedindo. E o raio é 90 milímetros. Aí 2 vezes 3 vezes 90, né? Dá 6 vezes 90, 540 milímetros. Se eu não colocasse o 3 no lugar do π, ia dar 180 π. Aí fica 180 π milímetros, né? Então fica uma coisa meio estranha, né? Então aqui eu já tenho uma ideia. O que seriam esses 540 milímetros aqui? Seria como se, por exemplo, tivesse uma formiguinha aqui e desse uma volta completa nesse anel aqui, entendeu? Então, se eu coloco um ponto aqui, olha, coloco um ponto aqui, né? Quando ele der uma volta completa, tá? Eu tô me referindo ao anel, não à correia, né? Deixa eu tirar esse ponto aqui. Colocar o ponto aqui, ó. Pronto. Então, eu marquei um pontinho aqui. Quando ele voltar nessa posição aqui, ele deu uma volta completa, quer dizer que ele
se tivesse uma formiguinha, né, e desse uma volta completa, ela percorreria 540 milímetros. Para você ter uma ideia, né, nossa, o que é 540 milímetros? São 54 centímetros, tá? Então isso aqui seria uma volta. Aí, quando a correia está na parte de raio R1, como na figura, o prato gira 33,3 RPM. Então, quando ele dá uma volta, né? Vamos supor que fosse uma formiguinha ali. Ela deu uma volta ali no anel, né? No prato. Ela percorreu 540 milímetros. E eu sei que em 1 minuto, vamos supor essa formiguinha, né? Percorresse 33 1/3. Então, eu vou calcular quanto ela percorreria, né? Dando 100 terços de RPM, né? 33 1/3 rotações por minuto. Então, uma rotação eu sei que são 540 milímetros. E 100 terços, né? Então, eu vou multiplicar. Tá? Então, 100 terços RPM vai ser 100 terços vezes 540, entendeu? Isso aqui eu tô querendo uma volta, são 540 milímetros, mas eu quero saber quanto que ela dá em 1 minuto. Em 1 minuto são 100 terços, né? Então, 6 sobre 3. Então, eu vou multiplicar. 100 vezes 540, você coloca o 540 e 2 zeros, e dividido por 3, ó, 54 dividido por 3 dá 18, né? Então, dá 18 mil. 18 mil o quê? Milímetros, né? Como tá em milímetro, então 18 mil milímetros. Então, o que é isso aqui, né? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se eu tivesse uma formiguinha aqui, né, nesse anel, ela daria 18, ela percorreria 18 mil milímetros em 1 minuto, entendeu? 18 mil milímetros em 1 minuto. Que eu poderia transformar isso aí para metro, né? Seriam 18 metros, né? Porque 1 metro são 1000 milímetros, então seria 18 metros, tá? Aí o que quer dizer isso, né? Ó, veja se vocês entendem agora, porque eu não estou usando fórmula, não estou usando nada. Só estou usando raciocínio, né? Se eu fosse colocar em centímetros, seriam 1800 centímetros. Se eu fosse colocar em metros, seriam 18 metros, tá? Então, não quer dizer que a correia, né, tem 18 metros, ou que a correia vai fazer... entrar em contato aqui 18 metros por minuto, não quer dizer isso daí não, tá? Quer dizer que em 1 minuto, né, se você marcar um ponto aqui nesse prato, em 1 minuto esse prato vai ter rodado 18 metros, entendeu? Ele vai ter, né, feito ele tá fazendo esse movimento circular e ele vai ter dado aí, andado, né, percorrido 18 metros. Entendeu? E se ele percorreu 18 metros, esse eixo aqui, ele também tem que percorrer 18 metros. Concorda? Porque olha aqui pra você ver, ó, se eu tiver, vamos supor que eu tenho aqui 2 círculos, tá? 2 círculos de tamanhos diferentes. E vamos supor que eu tivesse uma correia ligando esses 2 círculos, né? Tivesse uma correia aqui, eita. Vamos supor que eu tivesse uma correia aqui, ó. Gente, faz de conta que tá certinho aí, tá? É só pra vocês terem uma ideia. Vamos supor que esteja uma correia aqui. E vamos supor que essa daqui seja o dobro dessa, tá? Então vamos supor aí que essa aqui tenha 1 metro, né, de comprimento. E essa aqui tenha 50 centímetros. Entendeu? Então essa aqui tem o dobro. Então se essa aqui der uma volta... essa aqui vai ter que dar 2 voltas, não vai? Ou seja, se ela tem 1 metro de comprimento, né? Então, quando ela der uma volta, ela andou 1 metro, certo? Se eu marcar um pontinho aqui, ela deu exatamente uma volta, 1 metro. Mas essa daqui, que tem metade do comprimento dela, né? Ela tem que dar 2 voltas para dar 1 metro. Mas ela vai ter que vai ter que percorrer 1 metro também, né? Ou seja, a distância, né? A distância percorrida ali pelas duas, né? Se eu tivesse o caso de uma formiguinha ali, vai ter que ser o mesmo. Concorda? Conseguem compreender isso?
Então aqui, né, ele vai percorrer 1 metro. Se ele der 2 voltas, né, ele vai ter, se eu marcar um pontinho aqui, ó, se esse grandão aqui, se esse círculo maior der 2 voltas, ele vai percorrer 2 metros, né, já que uma volta completa é 1 metro. Então 2 voltas vai dar 2 metros. Só que aí esse outro aqui, esse outro círculo menor, ele vai ter que dar 4 voltas, né, para dar os mesmos 2 metros. E é isso que vai acontecer mesmo, tá? Porque a correia ela tá acoplada nas duas polias aqui, né? Nos dois círculos, entendeu? Então, a distância percorrida aqui, digamos assim, né? Ela tem que ser a mesma nos dois, né? A mesma nas duas polias, tá? E isso vai acontecer nesse nosso problema aqui, olha. Se o prato aqui, né? Se o anel aqui, se eu marcar um pontinho aqui, né? E contar aqui as 33 1/3 de rotações, né? E calcular quanto que é essa distância, né? Vai dar 18 metros, né? Ou 18.000 milímetros, ou 1.800 centímetros, que seja. Esse eixo aqui, E, né? Nesse ponto que a correia está no R1, também vai ter que dar 1.800 centímetros, ou 18 metros, entendeu? Ou 18.000 milímetros, né? E aí ele quer saber qual é a frequência, né? De rotação do eixo E do motor, quantas rotações ele vai dar por minuto. Esse eixozinho aqui, ó, como ele é bem menorzinho, né, o raio dele é bem menor, ele vai ter que girar muito rápido, muito mais rápido do que o anel aqui, né, porque o raio dele é muito menor. Então eu vou calcular também qual quanto que ele percorreria, né, dando uma volta. Então eu calculo de novo aqui 2πr, vou usar o 3 aqui como π só para eu ter uma ideia, tá? O mesmo valor que eu uso aqui, eu uso aqui. E o raio agora do R1 é 1,2 milímetros. Então eu já sei que a resposta vai dar em milímetros. 2 vezes 3 dá 6, vezes 1,2, 7,2 milímetros. Então olha só para você ver, uma volta, quando o eixo E dá uma volta, ele percorre assim, né? Vamos supor que tivesse ali um pontinho ou um inseto ali, dá uma volta, ele vai percorrer 7,2 milímetros. Mas para que o prato dê 33 rotações, né? 33 1/3 rotações por minuto, e percorra, né, essa distância total aqui de 18.000 milímetros, né? Esse eixo E, ele também vai ter que dar muitas voltas para dar esses 18.000 milímetros, entendeu? E então eu tenho que ver quantas voltas ele tem que dar para que dê os 18.000 milímetros, né? Porque a correia é a mesma, ela tá ligada no prato e no eixo. Então a mesma quantidade, ela é uma só, né? Ela tá ligada aqui nos dois, tá? Então, para cada volta que o anel dá aqui, que o prato dá, esse eixozinho aqui ele vai dar muito mais volta, né? Para que a correia consiga fazer o anel dar uma volta, por exemplo. Tá certo? Então, eu vou ver quantas voltas. E para eu ver quantas voltas ele precisa dar por minuto, né? Vou escrever aqui assim, ó. Quantas voltas para R1 atingir, vamos colocar atingir 18.000 milímetros. Então eu sei que uma volta dá 7,2, 2 voltas dá 14,4, 3 voltas 21,6, né? Poderia ir fazendo assim, mas vai demorar muito, então é muito mais fácil eu dividir 18.000 milímetros por 7,2 milímetros. Essa divisão, gente, olha, como ela tá em vírgula, né? Tá com vírgula, o que eu posso fazer? Para eu tirar a vírgula aqui, eu posso multiplicar os dois por 10. Então eu multiplico os dois por 10, eu vou acrescentar um zero em cima, vai ficar 180.000. Olha lá, acrescentei um zero, tinha 3, agora tem 4. E embaixo, 7,2, quando eu multiplico por 10, eu tiro a vírgula, fica 72. Tá vendo? Aí vamos supor, agora
eu quero, nossa, tá muito grande essa divisão, eu quero simplificar. Beleza, pode simplificar. Os dois números são pares. Então eu vou dividir os dois por 2. 180 mil dividido por 2 dá 90 mil. E embaixo, 72 por 2 dá 36. Ah lá, os dois números pares de novo. Posso dividir por 2 de novo, se eu quiser simplificar, né? Vamos supor que eu não gosto de fazer divisões com números grandes, é um recurso que eu posso utilizar, tá? Se você consegue fazer a divisão, ele já faz ali de uma vez, tá? Mas vamos supor que você queira simplificar, é um recurso que você pode utilizar. 90 mil dividido por 2, 45 mil. E embaixo, 36 por 2, 18. Dois números pares ainda. Vou continuar simplificando. Divide 45 mil por 2, dá 22.500. 18 por 2 dá 9. Aí, beleza, deu. Vou dividir já. Ainda daria para dividir mais, né? Mas vamos supor, já deu. Já cheguei à divisão por 9, beleza. 22 por 9 dá 2. 2 vezes 9 dá 18, né? Sobra 4. Abaixo 5, 45 por 9 dá 5, 5 vezes 9, 45, para 45, 0, e abaixo esses dois zeros aqui, ó, e aí eu ponho dois zeros aqui, ou seja, vou colocar aqui do lado, ó, 2.500 RPM, tá? Uma rotação que o eixo E faz uma rotação, se eu marcar um pontinho ali, né, esse pontinho ele deslocou, ele andou, né, digamos assim, 7,2 milímetros, é o que dá uma volta, tá, em torno desse eixo. Quando ele dá 2.500 rotações, ele desloca, né, ou ele anda aí 18.000 milímetros, que é a mesma quantidade do anel, porque tem que ser a mesma quantidade, né, porque a correia ela tá acoplada nos dois, então a mesma quantidade que o eixo tá girando ali tem que girar no anel também, né? Porque eles têm tamanhos diferentes, então as frequências vão ser diferentes, né? A velocidade vai ser diferente, o P ali vai girar muito mais rápido do que o anel. O anel vai estar girando bem lentamente, né? Mas o anel vai estar girando muito mais rápido. Então, enquanto o prato faz 33 rotações por minuto, né, um pouquinho mais de 33 rotações por minuto, o eixo ali vai estar fazendo 2.500 rotações por minuto, muito mais, certo? Então vamos para a letra B, deixa eu ver se dá para fazer. Eu vou apagar esse 33,3 aqui, tá? Vamos para a letra B, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui mesmo. Ó, calcule a frequência de rotação do prato quando, por meio de um dispositivo não representado na figura, a correia é levada para a parte de raio R2 da peça P. Então, quando ele está do jeito que está na figura aqui, né, quando a correia está aqui no eixo E, de raio R1, ele dá 33 e 1/3, né, de rotações por minuto. Aí ele quer saber agora quando você muda, quando você coloca a correia aqui nesse... parece uma borrachinha, né? Nessa borrachinha aqui, ó, o raio dela é maior, né? E os toca-discos, eles tinham, né, duas velocidades, porque os primeiros discos de vinil que eram feitos, eles eram feitos numa rotação mais rápida, né? Então depois eles aperfeiçoaram, né, e viram que dava para fazer numa rotação mais lenta, para caber mais música, né, nos discos de vinil. E aí eles fizeram lá era uma chavinha, né, pelo menos os toca-discos que eu tive, né, que meu pai tinha em casa, né, eles eram uma chavinha que você colocava ali nas rotações. Eram duas rotações, uma realmente era 33 e a outra a gente já vai descobrir aqui quanto que é, né. Então tinha ali 33 rotações, você colocava ali 33. A gente não usava muito porque eram discos mais antigos. Geralmente eram discos pequenininhos, assim, tinha uma música em cada lado do disco, né? E a outra era o que era mais utilizado, né? Os discos que eu tive era tudo na outra rotação, né? Então seria tudo nesse dispositivo. Então você fazia isso automaticamente, né? É isso que ele está falando aqui, né? Calcule a frequência de rotação do prato quando por meio de um dispositivo não representado na figura. Então esse dispositivo nada mais era do que uma chavinha. Então você colocava ali a chavinha para cá, né?
e ele já fazia essa transmissão ali, né? Colocava a correia ali na outra pecinha. E aí o que a gente faz? Vamos calcular então qual é o comprimento aqui, né, de uma volta aqui nessa borrachinha aqui de raio R2, né? Então o comprimento vai ser dado pela mesma fórmula, 2πr, né? Vamos colocar o π como 3, porque se eu colocasse 3,14, né, ia dar a mesma coisa, tá? Então é só para não ficar com esse número π aí, né? Ficar com esse valor π aí, tá? E observe que eu não estou usando fórmula, porque tem fórmula para fazer isso. Tá, mas o que puder evitar de usar a fórmula, né, seria bom, e até para você entender também, né, é bom a gente entender o que a gente está fazendo e não apenas usando fórmulas de uma maneira mecânica. Então aqui agora o raio é 1,62, então multiplicando 2 vezes 3 vezes 1,62, 9,72. Então deu 9,72 milímetros uma volta. O eixo ali, o eixo E, ele vai continuar dando as 2.500 rotações por minuto, tá? Ele não vai mudar. O que vai mudar é a rotação do prato, né? Porque quando eu colocar aqui a correia, né? Quando eu colocar nessa borrachinha, né? Vamos chamar aqui de borrachinha. O que vai acontecer? A rotação desse motorzinho fixo aqui, né? Do eixo, vai continuar a mesma, vai continuar 2.500 rotações por minuto. O que vai mudar é que o raio aqui vai ser maior, né? Do R2 vai ser maior, e aí, em consequência, o prato aqui vai dar uma quantidade diferente de rotações. E aí, isso que ele quer saber, quantas rotações ele vai dar, né? Então, eu já sei que o eixo vai dar 2.500 rotações. Então, eu vou ver, ó, uma rotação, uma volta é 9,72, certo? Uma volta, né? Isso aqui é uma volta. E 2.500 RPM vai, né? Vamos supor assim, se tivesse lá aquele inseto, uma formiguinha, né? Se ela desse 2.500 voltas ali em torno, quanto que ela percorreria? Então eu vou fazer 9,72 vezes 2.500. Abaixa esses dois zeros aqui. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36, vai 3. 5 vezes 9, 45, 48. Como eu baixei esses dois zeros, né? Então eu tenho que colocar um mais embaixo desse aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Então vai dar 0, 0, 0, 10, 12, 13, 14, aqui 2, né? Vai 1 aqui. E aí tem dois algarismos depois da vírgula aqui, né? Então vai ficar dois zeros aqui depois da vírgula, dá 24.300, ou seja, 24.300 milímetros. Aí agora eu vou ver, né? O comprimento aqui do prato é 540 milímetros, uma volta, tá? Dá 540 milímetros. Eu quero saber quantas voltas ele vai precisar dar para percorrer, digamos assim, né, 24.300 milímetros. Então é só dividir 24.300 por 540, né? Então eu vou fazer 24.300 dividido por 540. Porque quando eu colocar a correia aqui, né, no raio 2 aqui nessa borrachinha, a correia, ela vai dar as 2.500 rotações por minuto. E essas 2.500 rotações por minuto, né? Se eu marcar um pontinho ali, colocar um inseto para dar 2.500 rotações, ela vai percorrer 24.300 milímetros. Então, essa também vai ser a distância aqui de um pontinho, né? Digamos assim, que ele percorreria nesse mesmo tempo, né? Nesse mesmo minuto. Ele também percorreria 24.300 milímetros. Só que aí eu tenho que ver agora quantas rotações, quantas voltas ele tem que dar para dar 24.300 milímetros, né? Já que uma volta eu sei que é 540. O que eu posso fazer? Olha, posso cortar um zero aqui, né? E começo minha conta com 54. Aí alguém chega e fala assim, nossa, professor, posso simplificar, né? Porque, poxa, 54 ainda é um número grande. Pode. Ó, 2.430 por 54. Vou dividir por 2, dá 1.215, né? 1.215 dividido por 27. 27 só divide por 3, né?
Então, dá para dividir por 3 aqui o 1215? Dá 400, né? 1200 daria 400, então dá 405. Então, posso fazer, ó, 405 dividido por 9, tá vendo? Dividindo por 3. Né? Aí, beleza, chegou no 9 ali, um algarismo só, agora dá para mim fazer. 40 dividido por 9 dá 4, né? 4 vezes 9, 36, sobra 4. Abaixo 5, 45 por 9, 5. 5 vezes 9, 45, para 45, 0. Então, para que o prato, né, ele em uma volta ele roda 540 milímetros. Para que ele gire 24.300 milímetros, né, ele tem que dar 45 rotações. Tá? Então, calcule a frequência de rotação do prato quando por meio de um dispositivo não representado a figura, correia levada para a parte de R2 da peça P. Então, são quantas rotações? 45 RPM. E realmente as vitrolas, né, os tocadiscos, eles tinham essas duas opções de rotações, 33 e 45 RPM. Tá? Então, a letra A ficou 2.500, né? 2.500 RPM, ou seja, esse eixo E aqui, né, ele vai ficar girando 2.500 rotações por minuto, né, inclusive essa borrachinha que está acoplada, tá tudo junto ali no mesmo eixo, vão estar tudo girando a 2.500 RPM, isso é fixo. O que vai alterar, né, é quando tiver aqui no R1 e quando tiver no R2, que o prato vai mudar a velocidade dele, tá? Velocidade, né, a quantidade de rotações por minuto, tá certo? Bom, gente, esse é um probleminha um pouquinho mais complicado, né, de entender assim. Eu fiz de uma maneira sem fórmulas, né, só usando mais o raciocínio mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas tem outras maneiras usando fórmulas. No livro de vocês tem, né? E qualquer dúvida a gente tira aí na sala de aula ou me pergunta aí que eu tento fazer, que eu faço um outro usando fórmula. Só que é que fica uma coisa mais mecânica, né? Que fórmula que eu uso, sabe? Se você esquece a fórmula, vai fazer o Enem, né? Daqui a 3 anos, esquece a fórmula, pronto, né? Perdeu lá a questão. Então, você entendendo esse princípio aqui, né? A fórmula que você tem que guardar é essa, 2πr. Mas você entendendo ali que vai ter que percorrer a mesma distância, né? Isso daí já ajuda bastante, né? A interpretação, né? Que é o grande problema e a grande dificuldade de você resolver problemas de física, tá? Mas qualquer dúvida, tamo aí, tá bom? Grande abraço, até a próxima.